Olá, queridos! Hoje eu vou trazer um vídeo explicando quais os signos no eixo 4-10. Qual que é o significado desse eixo nesse contexto do que te faz não querer ou temer ser visto. Porque eu trouxe o vídeo onde eu falava do medo de ser visto, explicando o que pode estar te impedindo, exatamente para explicar esse eixo, qual que é o significado desse eixo nesse contexto do que te faz não querer ou temer ser visto. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Vai lá ver, porque esse vídeo está muito profundo e a partir desse vídeo você pode entrar no significado dos eixos, que é justamente o que eu vim trazer aqui nesse vídeo, porque eu percebi que esse vídeo teve muitos comentários e comentários extremamente profundos e eu senti de trazer justamente para começar a trabalhar, conscientizar mais, ainda mais, essa vibração no mapa de vocês, porque o eixo casa 4 e casa 10 fala da base emocional e fala também dos palcos, da vibração que você veio para ser reconhecido. Então aqui eu vou ainda mais fundo no eixo casa 4 e 10, porém te explicando como os signos opostos se manifestam. Então, se você ainda não sabe também como achar esses signos opostos, ou seja, qual que é o signo da tua casa 4 e casa 10, basta você saber de uma casa que você já sabe automaticamente qual que é a outra, porque sempre são signos opostos, opostos complementares. E que esses signos opostos nas casas 4 e 10 vão se mostrar justamente no âmbito, no setor do proteger-se e se realizar, da raiz e do voo, da base e do palco. Porque em essência, a casa 4 e a casa 10 no nosso mapa astrológico são dois polos com a mesma força. Porque a casa 4 fala de onde você vem, mas a casa 10 fala do que você se torna. Então, quando essas casas estão em desequilíbrio, você sente um impulso ou de se recolher demais ou o impulso de se mostrar demais. E cada par que habita nesses eixos se mostra de uma forma diferente, se mostra com uma vibração diferente. E entender isso vai ser uma das chaves mais importantes para você entender o teu mapa astrológico. Bom, agora eu preciso começar justamente com o eixo de Câncer, Capricórnio. Câncer na base, Câncer na casa 4 e Capricórnio ali na casa 10, que é justamente a interpretação perfeita do ventre e da montanha. Esse é justamente o par que dá o significado para esse eixo, porque Câncer na casa 4 é justamente a memória, o lar, as bases, a raiz, o cuidado, e Capricórnio no topo é justamente o realizar-se, o legado, a estrutura, o topo. Então, quando você tem esse eixo casa 4, casa 10, você vive justamente nesse dilema em proteger-se e em construir. Câncer quer sentir, enquanto Capricórnio quer realizar. Mas o sucesso real, para quem tem esse eixo casa 4 e casa 10, não é subir sem sentir nada. Não, muito pelo contrário. É sentir construindo. É unir ternura a responsabilidade. É permitir que o teu senso de dever vem do amor e não da obrigação. Câncer ensina Capricórnio a ter alma e Capricórnio ensina Câncer a ter estrutura, limite. E eles juntos e em harmonia é a junção perfeita de que o sucesso não necessariamente desumaniza, que o sucesso não necessariamente é frio. Agora iremos falar do eixo Leão-Aquário, o coração individual e o coletivo. Quando você tem Leão ali na tua casa 4, você precisa de um lar, de uma base em que você possa criar, em que você possa brilhar, em que você possa amar de forma incondicional e possa ter um espaço para você ser único. Mas com esse aquário na casa 10, isso mostra que você veio para se tornar aquele que trabalha para o coletivo, que veio se oferecer de alguma forma ao mundo, porque você traz a inovação. E esse é o eixo da tensão entre o eu que quer ser individual e único e o eu que quer ser
útil. E aqui, quando o teu leão interno se sente desamado, o teu aquário na casa 10 se sente exausto. A pessoa acaba se doando demais, mas sente que talvez ela não esteja sendo enxergada lá na base. E quando aquário se impõe demais lá na tua casa 10, é como se o seu lar perdesse valor. Ou melhor, calor. A vida se torna conceito, cool, mas sem a verdadeira pulsação. O equilíbrio verdadeiro desse eixo vem justamente quando o brilho pessoal vira farol no teu caminho, naquilo que você precisa seguir, ou seja, casa 10. Quando o amor próprio se torna energia que acaba iluminando o próprio coletivo, mas não de uma necessidade de validação. Leão mostra o amor próprio, mas Aquário mostra o caminho. Juntos, eles representam o serviço da alma. Se você tem o eixo casa 4 e 10 entre Virgem e Peixes, Virgem na base e Peixes na casa 10, aqui a representação seria a ordem infinita. Virgem na base quer organização, utilidade, serviço, algo que pode ter controle, enquanto Peixes no topo é entrega, é empatia, é humanização. Aqui o ponto não é se controlar ou ainda nem se dissolver no sonho, porque quando o Virgem domina, aqui vira controle total. O sucesso pode ser sinônimo de tarefa, de corrigir, de melhorar, de buscar o perfeccionismo até o cansaço. Ou ainda, se estiver muito para o lado de Peixes, muito para o topo, então a pessoa tende a sonhar alto, se iludir, não ter muito controle daquilo que faz e se perde no caos. O equilíbrio vem justamente quando o propósito se torna cotidiano. Quando você entende que espiritualidade e disciplina não são opostos, são as duas metades de uma mesma devoção. Virgem constrói o altar e Peixes acende a vela. Se você tem no eixo casa 4, 10, Libra e Áries, então você tem o espelho e a afirmação. Quando Libra está justamente ali na tua casa 4, então você busca o espelho nos relacionamentos, o equilíbrio, a harmonia. E com esse Áries no topo, aqui você busca afirmação, busca ser o primeiro, conquistar, liderar, colocar o teu nome no mundo. E a atenção aqui é muito clara. Libra quer o equilíbrio, a harmonia, mas Áries precisa do conflito justamente para expandir. Quando Libra aqui nesse eixo se torna mais forte, então você pode não tomar decisões justamente para não desagradar, para não criar conflitos. E o sucesso aqui acaba perdendo a força. Mas quando Áries aqui nesse eixo é mais forte, então você pode tender a tomar decisões e olhar muito para si, esquecendo que o verdadeiro sucesso é justamente compartilhado. O equilíbrio aqui desse eixo é justamente agir com coragem e gentileza. Aprender que é possível sim se afirmar sem se ferir e criar um lar interno que te sustente mesmo quando você precisa se afirmar para o mundo, manter-se em movimento. Se você tem um eixo 4-10 no signo de Touro e Escorpião, então aqui você fala de estabilidade e profundidade. Escorpião na tua base, ou seja, na tua casa 4, é intensidade, profundidade, necessidade de um vínculo real que se funde. Mas Touro, ali na tua casa 10, quer tangibilidade, prazer, constância. Um quer mergulhar e o outro quer plantar. Quando Escorpião aqui domina o lar, ou seja, suas raízes, pode se tornar um campo de batalha, porque pode haver uma tendência a controlar e por isso uma tendência de medo de perda. Quando Touro domina a tua casa 10, então você pode tender a ficar muito focado na constância material e esquecer da profundidade. Inclusive, essa constância material pode te trazer certos prazeres, o que faz com que você fique longe do emocional profundo. A alma aqui precisa aprender que
transformação profunda não necessariamente vai bloquear a tua constância material. E que os teus prazeres também não estão necessariamente ligados com o fato de você não precisar se transformar emocionalmente. Escorpião ensina Touro a se soltar, enquanto Touro ensina Escorpião a ter constância. E só quando você tiver consciência disso, você entende que sim, pode acontecer o plantio com constância e com verdade interior. Se você tem a casa 4-10 em Sagitário, Gêmeos, então você tem a busca e a palavra. Sagitário, ali na tua casa 10, busca um lar que permite, que expande os teus conhecimentos, que seja aventureiro, livre. E os seus Gêmeos ali na tua casa 10 quer ensinar, quer multiplicar ideias, quer se comunicar. Aqui é o eixo do aprendizado. Sagitário busca a verdade, enquanto Gêmeos quer compartilhar. Quando o lar interno de Sagitário perde fé, então o topo vira repetição. Fala-se muito, mas sente pouco. E quando Gêmeos domina, o propósito se torna um excesso de informação. O equilíbrio está justamente entre você viver as suas aventuras, viver a tua liberdade e transformar essas vivências em informação. É transformar o vivido em uma linguagem viva. É permitir que a fé alimente a tua palavra e que a palavra mantenha a tua fé acesa. Aqui o sucesso quando a alma aprende a ser ponte daquilo que se vive com aquilo que é compartilhado, entre o sentido e o verbo. E claramente eu trouxe esses eixos, mas esses eixos podem ser também ao contrário. E aí é só você inverter os significados das casas. Então, como nesse último exemplo, se eu falei de Sagitário na casa 4, você inverte com Sagitário ali na tua casa 10. O ponto aqui é você entender a vibração de cada energia, de cada signo e equilibrá-las. Cada um desses pares mostra uma forma diferente de viver esses eixos. A tensão entre o lar e o mundo, entre o sentir e o fazer. Não existe par melhor ou par pior. Cada um guarda uma sabedoria própria entre o viver internamente enquanto constrói uma vida. Alguns constroem de dentro para fora, outros de fora para dentro. Alguns precisam de silêncio, outros de visibilidade, mas todos, sem exceção, estão aprendendo a mesma lição. Não há sucesso verdadeiro sem uma base sólida emocional. E não há base emocional sólida sem uma direção, sem um propósito. A casa 4 te ensina a você cuidar daquilo que é essencial para você. Mas a casa 10 te ensina a você viver aquilo que você é, ou melhor, de oferecer ao mundo. E os signos opostos nesse eixo mostram o ritmo, a linguagem, a vibração que a tua alma escolheu ou se afinizou antes mesmo dela pousar na Terra. Quando o lar interno e o topo começam a conversar, a se equilibrar, a tomar consciência, o medo de ser visto se dissolve, porque o ser visto passa de simplesmente ser exposto para dar continuidade daquilo que você realmente é. É o teu lar interno se manifestando no mundo. Lembra do contraste que eu falei lá no vídeo anterior? Aqui é a mesma verdade, porém com um contraste diferente. Com a mesma verdade de um rio, quando ele nasce e segue o seu caminho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui os seus insights que eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui. Um grande beijo.